os 3 erros da transferência do seu planejamento para a boca, que você pode estar cometendo no seu dia a dia clínico. Eu sou Andréa Mello, eu ajudo dentistas a reabilitarem seus pacientes do planejamento à cimentação em 4 consultas, diagnosticando função, disfunção oclusal, entregando estética e função, diminuindo o seu tempo de mocho e aumentando seu faturamento. Se você curtiu esse tema, compartilha, comenta aqui no canal, compartilha, curte o canal, para que você não fique de fora de nenhuma dessas novidades que eu estou lançando aqui no nosso canal. A aula de hoje, ela é fundamental para você que é clínico e quer fazer uma transferência precisa daquilo que chega do laboratório para a boca do seu paciente. E eu trouxe um caso, alguns casos para vocês, para que nós pudéssemos ver qual o motivo de ter dado errado e qual o motivo de ter dado certo aquele caso de reabilitação. Eu sei que muitos de vocês têm medo de iniciar uma reabilitação, eu sei que muitos dos dentistas que chegam até mim pedem passos a passos, pedem para que a gente possa estar guiando eles no como fazer. Isso é muito importante para que você realmente tenha um protocolo preciso no seu dia a dia clínico. É claro que iniciar uma reabilitação oral no início da sua carreira é um pouco mais desafiador, mas com o objetivo, com todo o passo a passo, com todo o planejamento em mãos, você com certeza vai conseguir ser bem-sucedido. Então, quando a gente inicia um caso como esse, nós queremos entregar ao paciente o sorriso que ele desejou. É claro que antes de entregar o sorriso, eu entrei nesse caso com um planejamento forte de cefaleia, porque a paciente tinha uma cefaleia tensional, posicionamento condilar, por isso ela precisava de um reposicionamento mandibular, e isso tudo baseado em muito planejamento, tomografia, montagem no articulador, e entender qual era a posição ideal dela da mandíbula. Então, o primeiro grande desafio para que você possa transferir de forma ideal é saber que tipo de enceramento o seu técnico está fazendo. Nós temos 3 tipos de enceramento e quando você manda um caso para o técnico fazer o enceramento, você precisa ser preciso na orientação desse técnico. O tipo de enceramento pode ser progressivo, regressivo ou aditivo. Enceramento progressivo, hoje em dia, quase ninguém faz, mas era a técnica que se usava antigamente de cortar todos os dentes no gesso e adicionando cúspide a cúspide até se formar a estrutura dental. Esse enceramento caiu em desuso porque nós ficamos cada vez mais conservadores com a odontologia adesiva. A odontologia adesiva ela foi uma ruptura, foi um marco na vida da odontologia, na história da odontologia, e hoje o que a gente vive de ser conservador é graças a essa odontologia adesiva. Então, o enceramento regressivo, ele é um enceramento que você pede ou você precisa que o técnico reduza o volume para que ele possa modificar a forma daquele dente, chegando no resultado estético, funcional, ideal. Esse enceramento não vai entrar em boca sem você ter nenhum tipo de desgaste. E é por isso que você precisa conversar com o técnico, para caso ele faça alguma regressão no modelo, seja analógico, seja digital, ele te envie guias de desgaste. O terceiro tipo de enceramento é o enceramento que nós usamos para vender o tratamento, é o enceramento que nós usamos também para casos que você precisa adicionar volume sem nenhuma regressão, sem nenhuma modificação de posição dentária, e é o enceramento aditivo, que nós precisamos ter muito cuidado. O enceramento aditivo, quando era 100% analógico, era mais fácil de você enxergar a cera com o modelo de gesso. Agora, no digital, fica muito difícil enxergar o que é enceramento e o que é substrato. Então, muitas vezes, o técnico adiciona muito volume e aquilo fica com excesso de volume e você gera no paciente um sobrecontorno das restaurações, o que é péssimo para a saúde periodontal. Então, fica atento no tipo de enceramento que você está orientando seu técnico. Esse é um enceramento extremamente conservador,
em pequenas quantidades de cera verde, é um enceramento aditivo. Esse é um enceramento que a gente consegue transferir para a boca e nós temos que ter cuidado com o pouco volume que ele tem para que você realmente consiga fazer uma transferência sem quebrar nenhum tipo de resina bisacrílica que possa estar ali dentro da barreira. O primeiro erro, então, é tipo de enceramento. O segundo é cuidados com a barreira bisacrílica. Nota, eu tenho uma paciente de 1 ano de tratamento e ela aqui em mocap já estabelecida sem dor, com a nova dimensão, com melhoria do sono, com o posicionamento mandibular ideal. Dentro desse planejamento que foi feito, registros ideais, agora eu preciso transferir isso para a boca para ter certeza que eu posicionei a mandíbula no lugar certo e que, de fato, nós vamos entregar para a paciente aquilo que ela espera, que é estética e função. Então, nós necessitamos, por exemplo, de uma plástica gengival no dente 41, se você observar, a margem gengival está diferente, e é aí que você precisa definir com o técnico. Não mexe na margem gengival, porque eu vou conversar com a paciente. Ou modifica a margem gengival e remove um pouco de gesso, que eu vou colocar um fio retrator, por exemplo. Você precisa pensar que o modelo de gesso ou o modelo digital que o técnico tem é aquilo que você vai ter na boca do paciente. Então, se você pediu para ele fazer alguma modificação no modelo de gesso ou do digital, você não vai conseguir encaixar em boca. E nós precisamos conferir, fazer a conferência desse enceramento, então dessa transferência, sempre com passo de ponta seca acompanhando você, porque eu vou medir os modelos, analógico ou digital, vou medir com compasso, e essa mesma medida de canino a canino tem que estar na boca, fechando em oclusão, quando você tiver instalado seu mocap. Se as medidas foram diferentes, algum erro na transferência aconteceu. Então, se você errou na transferência, você deve ter errado na confecção da barreira ou na prova da barreira de mocap. Então, quando nós temos que entregar precisamente, reabilitando a paciente, nós temos que entregar precisamente aquilo que nós planejamos no articulador, seja analógico ou digital, para a boca, é muito importante verificar com o compasso de ponta seca. O mocap aditivo, então, é um mocap que pode ser provado em boca, como eu falei. O mocap regressivo, ele não pode ser provado em boca. E um exemplo de mocap regressivo é quando eu tenho um caso compensatório como esse, que a orto me entregou. Ela compensou a classe 3, mas a paciente quer fazer modificações com as famosas lentes de contato. E aí nós nos deparamos com uma circunstância bem difícil, que é ter que fazer um encenamento regressivo na proximal, com o eixo de inserção difícil, pois a face vestibular, né, está inclinada, o longo eixo do dente está inclinado, e a partir daí nós temos que fazer alguma regressão para conseguir adaptar. Em vista oclusal, você vai perceber que a paciente tem erosão pelo desgaste da palatina. Esse é o típico sinal do paciente que teve um desafio químico, seja refluxo, seja bulimia, ou algum desafio gástrico, e os dentes apontam aí para esse excesso de ácido na cavidade oral. Então, é uma reabilitação um pouco mais complexa, que a gente precisa pensar um pouco no tipo de material e se a gente vai aumentar essa dimensão ou não vai aumentar essa dimensão mediante a face de rosto dela, com a proporcionalidade do rosto dessa paciente. Então, olhamos a foto em 45 graus, observando os guias direita e esquerda, guias caninas, a dificuldade dela, e eis um enceramento regressivo que não adapta em boca se nós não fizermos nenhuma modificação. Então, é necessário um método de comunicação
um método de comunicação preciso, eu falo muito sobre isso, método de comunicação preciso, porque é uma das maiores dores de cabeça do clínico, enviar o modelo para o paciente, para o laboratório, enviar a fotografia e receber do laboratório aquilo que você não esperava. Ou pior, agora no digital piorou mais ainda, porque o técnico, quando você fazia no gesso, você ainda enxergava o que ele estava fazendo. No digital, você ganha um modelo impresso que você não consegue ver os limites. Então, você não sabe se ele adicionou volume, se ele regrediu volume, fica perdido muitas vezes, a barreira não encaixa e o seu atendimento, que era para ser um atendimento muito bem sucedido, às vezes até de venda do tratamento, passa a ser um transtorno de mal adaptação e frustração de não conseguir entregar aquilo que você prometeu. Então, o técnico aqui fez os desgastes de 3 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, mostrando mais ou menos aonde ele desgastou por fotografia. Guia proximal de desgaste a gente não consegue fazer. Essa linha azul horizontal é a linha bipupilar, para que ele possa inserir com essa referência, mesmo montando no articulador. E um outro detalhe é essa margem gengival, que pode ser modificada através de regressão, onde nós conseguimos adaptar uma barreira, afastando a margem gengival, para que esse contorno seja feito lá com o mocap. Vou te mostrar um detalhe bem importante sobre esse assunto. Então, esse é um encerramento regressivo. Adapta em boca? Não. Dá para usar ele como mocap de venda? Não. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Mostra para o paciente, explica por fotografia os tipos de desgaste, ela entende, aceita, e aí sim adapta isso tudo em boca, fazendo desgastes seletivos de acordo com a fotografia do modelo que o técnico fez para você. Tá vendo como essa comunicação ela deve ser precisa e tem método para isso. Quem está lá no meu canal do Telegram vai ver o método MED, que é o método de pontos importantíssimos, detalhes importantíssimos que você não pode deixar de explicar para o técnico na hora do encerramento, na hora do planejamento. Então, inicial, mocap e adaptado. Houve um reposicionamento mandibular durante a reabilitação, eixo de inserção com preparos um pouco mais agressivos, porque precisava do eixo de inserção vertical, e esse eixo de inserção realmente é um pouco mais agressivo mediante os diastemas que a paciente apresenta, por isso o eixo de inserção vertical e não horizontal ou 45 graus. Mas os dentes ainda vivos, né? Nenhum deles teve que tratar canal, e maior desgaste vestibular devido ao torque positivo da coroa, inclinação positiva da coroa, devido à compensação da classe 3. Foi feito um enxerto conjuntivo pós-cimentação da cerâmica, e o pós-operatório aí de 90 dias, o caso já estabilizado. Se você observar o enxerto na última foto com volume da raiz bem interessante, e o caso dela já estabilizado com mais de 3 anos em boca, sem ter sensibilidade, sem ter nenhum canal tratado pós-cimentação. Detalhes realmente que vão modificar, que vão fazer diferença na sua reabilitação final. Agora, tudo começou pelo planejamento e pela conversa com o técnico, para que desse planejamento a transferência fosse precisa, a cimentação e os preparos ideais, e aí sim a estabilidade após a reabilitação. Então, por que aumentar a dimensão dessa paciente? Nós tínhamos espaço para isso. O que eu tenho que observar? Erosão. O que aconteceu, erosão, o que eu preciso modificar na dieta dela alimentar, ou se tem algum transtorno gástrico, força do masseter, recidiva de extrusão. Vou aumentar a DVO dela com modificação ortodôntica ou vou colocar material fazendo uma restauração? Depende da força do masseter para essa recidiva e depende se ela perdeu o material dentário, e aí sim precisa repor isso com reabilitação protética. E um outro marcador muito interessante é a tomografia do côndilo, para saber a posição do espaço patológico articular com o posicionamento da mandíbula. É aí que a gente tem certeza que nós registramos o paciente em cêntrica ou não, e transferimos em cêntrica ou não. Toda vez que eu faço uma reabilitação
transitória ou provisória, que não são sinônimos. Transitória é uma restauração que vai durar, uma reabilitação provisória que vai durar pelo menos 6 meses, e uma restauração provisória vai ser durante o processo de preparos, e tendo em vista que, às vezes, isso tudo demora no máximo 1 mês, você consegue reabilitar, em 2 meses você consegue reabilitar um paciente com tranquilidade, em 4 consultas, de acordo com o protocolo preciso e que você encontra nesse paciente, né? Então, a tomografia de côndilo com a boca fechada, ela é fundamental para você ter certeza de onde você posicionou o côndilo. Isso vai modificar as suas reabilitações e a sua segurança na hora de entregar a reabilitação e saber que você posicionou a mandíbula no lugar certo. E aí, um exemplo do paciente que tem Bolton, né, discrepância de Bolton, a fórmula de Bolton, onde ela realmente precisa aumentar o diâmetro mesodistal, vivia fechando, voltava, fechava, voltava, e fechava, o orto fechava, abria, fechava, abria, fechava, abria, só que o eixo de inserção para esse lateral estava bem ruim. Ela não quis fazer nenhum giro com o alinhador, e eu expliquei para ela que ela ia fazer uma regressão nesse lateral e que eu não poderia provar em boca esse ensinamento, esse planejamento, porque teria que fazer de forma regressiva. Então, isso é um ponto importante, observar se vai ser regressivo, para que você não venda na primeira consulta, que você vai ter o momento da prova, em que ele vai escolher se ficou bom ou não, caso a paciente tenha uma regressão para fazer. Então, nós fizemos uma guia de desgaste, nesse caso, a guia de desgaste técnico vai te entregar, você precisa pedir para ele uma guia de desgaste, onde ele remove no gesso, e nós colocamos essa guia exatamente em boca para remover aquilo que o técnico também removeu no gesso. A partir dessa guia, você consegue, então, adaptar o seu mockup. Detalhe que, além desse desgaste, esse caso eu também quis fazer uma manipulação gengival, e eu pedi para ele remover um pouco desse contorno gengival no gesso, para que nós pudéssemos, então, colocar um fio retrator e aí sim condicionar a gengiva. Como é que eu faço isso, André? Isso tem um limite, claro, periodontal. É no máximo 1 milímetro, e eu posso fazer isso quando eu faço a anestesia e faço uma sondagem da margem gengival à crista óssea de pelo menos 4 milímetros, para que eu garanta que não estou invadindo o espaço biológico. Mas essa seção de fio é relativamente fácil, e aí nós precisamos, então, colar esse mockup adesivo, e muito cuidado no terceiro ponto que eu falei com vocês, que é a prova da barreira. A barreira de silicone, ela precisa ter uma espessura ideal de 8 a 10 milímetros, para que você não abra essa barreira, o tipo de silicone que você vai usar, como levar esse contorno na posição ideal, para aí sim fazer o preparo com muito detalhe. Você consegue resultados bem interessantes sem cirurgia periodontal, e a forma dessa barreira, os limites da barreira de silicone, a forma de inserção dessa barreira, ele é fundamental para que você possa transferir de forma precisa e ideal o caso para a boca. Então, vamos usar silicone de adição com reembasamento. Nota, um outro caso onde a posição da oclusão é fundamental, porque a gente estava reposicionando a mandíbula de forma anterior, depois iríamos usar aparelho para modificar essa posição desses incisivos, e quando nós temos um desafio como esse, clínico, precisa transferir de forma muito precisa, não pode errar nenhuma vírgula, porque é uma paciente de dor, é uma paciente que nós acertamos na dimensão ideal para ela, e você precisa garantir que essa DVO foi transferida de forma ideal. Porque nós reposicionamos essa mandíbula, e depois desse reposicionamento, tá esquisito, tá vendo, mockup? Porque depois do reposicionamento mandibular estabilizado com a oclusão, nós vamos então modificar esses 6 dentes anteriores para diminuir a quantidade de cerâmicas dela. Mas tudo isso tomografado e com a certeza de que o côndilo está na posição ideal. Então, o que eu quero relembrar a vocês, que são 3 erros
básicos na transferência é o tipo de ensinamento, que você vai fazer, como se comunicar com o técnico sobre esse tipo de ensinamento. Outro detalhe muito importante é, se for um ensinamento regressivo, ele precisa mandar a guia e você vai confeccionar a barreira e inserir a barreira depois do desgaste em boca. Além disso, os detalhes da barreira são fundamentais, os recortes da barreira, a espessura da barreira, o fato de você colocar uma resina bisacrílica, por exemplo, que toma presa rápido, e numa boca inteira, muitas vezes, você coloca a bisacrílica de molar a molar, quando chegou nesse molar, essa aqui já está polimerizando, ou já está começando a polimerização. Se o foco estiver em cima da luz, na hora que você levar a barreira para a boca, aqui já está um pouco mais rígido, então você não adapta ela ideal. Barreira total é difícil de você adaptar de forma ideal, porque você não tem os dentes posteriores para ser um parâmetro se a barreira adaptou ou não. Então, nesse momento, você precisa parar e ter certeza que a barreira está adaptada. Um outro detalhe que eu uso muito nesses casos, quando eu tenho um mocap total, é trava de canino a canino, e agora com digital, pede para o técnico fazer 2 modelos. Você vai gastar um pouco mais, mas vai te dar segurança. Ele faz o modelo de canino a canino, remove o ensinamento dos posteriores, você tem aonde adaptar a barreira, e aí depois faz o ensinamento total, onde você vai colocar o mocap total. Então, fazer de técnica de bipartido, canino a canino, e depois os posteriores, é muito fácil quando o técnico vai fazer um ensinamento digital. Ele só aperta um botão e remove os dentes posteriores, né, o encerramento posterior. E para nós, na clínica, facilita demais a inserção desse mocap. Então, checar, o terceiro ponto que é fundamental, checar. Lembre-se de checar com o compasso de ponta seca do articulador para a boca, para ter certeza que você transferiu de forma ideal. Então, seguindo esse fluxo, você com certeza vai melhorar a transferência em boca e detalhes que vão fazer muita diferença na sua confecção da barreira, para que você siga com tranquilidade as suas reabilitações. Lembre-se que a comunicação com o técnico, o início de tudo, o saber o que você está pedindo, o se comunicar de forma precisa e ideal, é a chave realmente do sucesso da reabilitação e de não ter tantas idas e vindas para o laboratório. Quando o laboratório começa, quando o seu relacionamento com o laboratório começa mal, eu tenho certeza que ele vai mal durante a reabilitação inteira. E isso começa a se tornar uma grande dor de cabeça. Reabilitação com passo a passo, com precisão. Quanto menos consulta, melhor. Menos desgaste relacional de você com o seu paciente. Menos desgaste de quantidade de atendimentos, desgaste com a equipe, desmarcações, marca, desmarca, chega, não chega, volta, o paciente vai perdendo credibilidade em você. E tudo que a gente não quer é que no meio do tratamento o nosso paciente deixe de confiar na gente. Aquilo que é um bem mais precioso, que é a saúde bucal. Para que você tenha essas reabilitações de forma precisa, é necessário esse passo a passo, é necessário que você tenha passo a passo dentro de todas as suas reabilitações. Então, recapitulando, a medida, medir a transferência, medir o quanto tem a dimensão vertical de oclusão de canino a canino no articulador direito, quanto tem no articulador esquerdo. Você precisa conferir com compasso de ponta seca e uma régua. Se você não está batendo exatamente a medida, como está batendo aí nesse slide, a medida do gesso ou do digital, a medida do gesso ou do digital não está batendo exatamente com a medida da boca, isso significa que houve uma distorção. Precisa estar simétrico com o articulador ou com os modelos impressos, tanto a oclusão direita quanto a oclusão esquerda. Cuidado se você utilizar fio para manipulação gengival, não utilize esse dente com fio para fazer essa medida de articulador. E se você, de articulação com compasso de ponta seca. E se você não medir isso e
seguir a sua reabilitação sem ter certeza que o seu planejamento foi o que foi transferido, você começa a ter guias de preparo erradas, porque nós utilizamos o enceramento para fazer as guias de preparo. Nós utilizamos o enceramento para o técnico fazer o modelo que ele vai replicar nas cerâmicas, certo? Então, se você transferiu de forma errada, o planejamento que ele vai seguir lá para fazer as cerâmicas já não é o que está em boca. Então, se ele vai seguir aquele planejamento lá, aquele enceramento, você não escaneou de novo, ou não moldou de novo o que está em boca, e ele seguiu o que ele encerou, as cerâmicas vão vir diferentes. Por quê? Na verdade, a sua transferência foi diferente. Agora, se você, claro, transferiu errado, não conferiu, mas escaneou, moldou aquilo que você transferiu e ficou bom, aquilo passa a ser o novo enceramento. Então, eu vejo muitos me perguntando sobre essa dificuldade de percepção do mocap para a cerâmica muda muito porque houve algum erro nessa transferência que não foi conferida. E, em geral, o segundo ponto, quando eu falei, é que o erro, em geral, é a confecção e a prova da barreira de silicone. Sempre utilize, sempre que possível, utilize silicone de adição, até porque a barreira fica lá por mais tempo. Né? Nós utilizamos geralmente mais de uma vez. Um outro detalhe importante é que o silicone de adição libera hidrogênio como coproduto e o silicone de condensação libera também um subproduto que é um gás. Então, esses dois gases significa que você não deve fazer a barreira na hora do atendimento. O ideal é você fazer a barreira de silicone um dia antes do atendimento. E aí a estabilidade dimensional do silicone de adição ganha disparadamente, além de você conseguir também utilizar a base leve para pegar todos os detalhes gengivais. Então, o tipo de silicone dessa barreira, conferir se a barreira está adaptando no modelo pós-confecção, recorte da barreira, volume na vestibular da barreira e a forma de inserir essa barreira. Cuidado com a pressão da inserção desse silicone. Se ele abriu na vestibular, isso significa, como aqui nesse slide, ó, isso significa que tinha pouco volume vestibular de barreira de silicone. Cuidado, a barreira, ó, não é feita para você ficar segurando com os dedos, como está aqui nesse slide. Ela precisa ter um volume de 8 a 10 milímetros vestibular para não abrir. Qual é a região de apoio? Se vai ser boca toda, palato, região retromolar. Se não vai ser boca toda, você termina a barreira, 2 dentes adjacentes do que você vai entrar com a bisacrílica, corta o último dente no meio e utiliza a anatomia desse dente para ver se a barreira de fato adaptou. Um detalhe muito importante é ter certeza que essa barreira adaptou sem nenhuma pressão e que ela está extremamente justaposta aos limites que você vai checar com a bisacrílica em boca. Lembrando que bisacrílica de algumas marcas tem a presa muito rápida. Então, se você vai fazer a boca toda, eu sugiro que você tenha 2 pistolas e vá ao mesmo tempo de molar lá para trás, indo para frente, evitando assim que esse lado do molar, por exemplo, do 26, 27, já esteja mais polimizado do que do 16 e 17. E na hora de inserir, você pode ter dificuldade de adaptação bascular, você pressiona um pouquinho e a partir dessa pressão que não é controlada, você vai ter uma desadaptação do seu mocap. Na hora que for ocluir e medir a oclusão, vai estar errado. Então, detalhes de prova de barreira são fundamentais para a transferência precisa em boca. E lembrando mais uma vez que o primeiro erro é a comunicação com o técnico para o tipo de enceramento que ele vai fazer. Se é aditivo, se é regressivo. Se for aditivo, cuidado com o excesso de volume. E se for regressivo, peça para ele enviar uma guia de desgaste para que você possa desgastar em boca e adaptar a sua barreira, evitando assim
um atendimento que você vai ter um problema de adaptação, que você vai ter um problema de não conseguir entregar para o paciente aquilo que ele veio buscar. E quais os problemas que você já teve com barreira de silicone? Conta para mim aqui nos comentários quais as suas maiores dificuldades na transferência para a boca, qual é a maior dificuldade de utilizar resina bisacrílica, silicone de adição, qual é a maior dificuldade, qual é a sua maior dificuldade em oclusão da parte dessas restaurações transitórias ou provisórias, quais são os maiores desafios que você já enfrentou na clínica, ali no dia a dia, utilizando esse tipo de material, tendo que fazer barreiras, como que foi? Conta para mim, quais suas maiores dificuldades dentro desse assunto que é transferência do ensinamento para a boca. Se você gostou, compartilha com outros dentistas para que você possa também estar disseminando esse conteúdo. Curte aqui, coloque seus comentários para que a gente possa construir realmente uma odontologia de um novo nível, uma reabilitação, entregando estética e função, que vai melhorar a sua clínica diária, melhorar a sua qualidade de vida, reabilitando com cronograma, com especificidade, entregando mais para o seu paciente. Aguardo você no próximo vídeo.